Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um podcast do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Nessa edição de 2025, estamos ocupando o maior museu de arte da América Latina com cinema, também a casa da sétima arte por esses dias. Eu sou o Heitor Humberto, estou aqui com a Lohane Mendes, nossa anfitriã e diretora do festival. Sim, muito feliz de estar aqui, gente. Bora para esse episódio super especial com a nossa convidada que já está aqui. Especialíssima Ana Camila Esteves, que é jornalista, pesquisadora, produtora cultural e curadora, né, uma das maiores especialistas brasileiras em cinemas africanos contemporâneos, diretora da Mostra de Cinemas Africanos e está participando do mercado de cinema independente aqui do Olhar e vai conversar com a gente sobre curadoria, sobre criar pontes, sobre resistir. Bom dia, Ana, tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, bom dia. Obrigada, gente, por terem me recebido aqui. Tô super feliz. Obrigado você pelo seu tempo, por estar aqui com a gente compartilhando aí. Imagina. Falando em compartilhar, vi que você compartilhou no seu Instagram sobre a alegria de receber o convite de participar especificamente do Olhar de Cinema. Aí eu queria perguntar para você, tipo, você já conhecia, da onde vem essa tua expectativa de estar aqui vivendo isso com a gente? Ah, que bom que você perguntou isso. Não, porque realmente eu tô muito feliz de estar aqui. Eu nem falei isso pro Antônio ainda, encontrei com ele rapidinho, eu só cumprimentei, mas realmente, o que a gente tava falando aqui nos bastidores, o Olhar de Cinema é um dos poucos festivais no Brasil que tem um olhar, sem o trocadilho, né? Ótimo. Juro, não foi. Adoramos, a gente adora, por favor. a gente adora. Mas foi sem querer. Que tem esse olhar muito especial para os filmes africanos, né? E claro, como eu só trabalho com isso, como eu só tenho esse olhar específico para os filmes africanos, eu observo isso nos outros festivais, né? Aqui no Brasil, principalmente. Então, de fato, sempre foi. Então, eu sempre via de longe, assim, eu ficava, nossa, olha, eles selecionaram esse filme. Às vezes, até filmes que eu estava selecionando também, né? E isso era maravilhoso, porque aí eu ligava, aí me apresentei pro Antônio assim, Antônio, e aí, me dá essa legenda, que eu também vou exibir esse filme. E essa afinação mesmo que a gente tinha ali, né, de curadoria, de pensar, de olhar para esses filmes. E o Olhar de Cinema é um festival internacional de cinema. O meu festival é uma mostra de filmes africanos, né? Então, claro que o meu foco vai ser esse, mas quando eu vejo, um dos meus objetivos como diretora desse festival é justamente que os filmes africanos sejam vistos como filme, né, como cinema. Sim. Eu acho que o Olhar faz isso de forma magnífica. Eu fico muito feliz. Eu sempre quis vir para cá, para esse festival. Então, quando eu fui convidada, eu falei, ai, não! Eu fiquei super emocionada, porque é importante também dizer isso, né? Porque é óbvio que vocês recebem elogios por milhões de outras coisas, mas especificamente por isso eu gosto de pontuar, sabe? Tem um cuidado com a curadoria de filmes africanos que é linda e inspiradora, e eu acho que os festivais internacionais no Brasil devem seguir esse caminho, sabe? Ter isso como inspiração. Legal. Eu achei que o que você falou, curioso, não, é corretíssimo esse lance de cinema africano, né? É cinema, né? A gente coloca essa tag como se... Ainda precisa colocar a tag para conseguir o espaço? Precisa, porque não é muito preto no branco. Eu concordo com o que você fala, inclusive eu falo isso sempre. Só que também tem um outro lado, né? Que é a gente precisa colocar luz sobre as coisas para destacar essas coisas para que depois elas sejam... eu não gosto de falar incluídas, porque eu acho terrível essa palavra, mas que elas sejam vistas como o usual, entende? Então, se a gente não tiver um espaço para dar esse highlight nesses filmes, eles vão continuar desaparecidos. Então, eu sinto que a mostra tem essa missão, digamos assim. Com certeza. A gente precisa dar esse destaque. Senão, e eu juro por Deus, eu já tenho visto alguns outros festivais, né? Eu nesse lugar de direção do festival, eu faço essa coisa das relações, eu viajo, né, tento me articular ali com os programadores, justamente para poder fazer com que essas pessoas entendam que a gente está colocando luz sobre esses filmes para que festivais como o Olhar ou como outros festivais internacionais aqui do Brasil comecem a olhar para esses filmes e, não, realmente, esses filmes são incríveis, vamos programar aqui, né? Então, eu sinto que é um pouco o que a gente faz. Então, eu por exemplo, não acho nunca que eu vou...
assim, que eu vou precisar terminar esse lugar, sabe? Eu acho que esse lugar vai continuar sempre, porque mesmo que os filmes africanos comecem a circular mais no Brasil, eu acho que é uma missão recorrente, sabe? Então, por isso sim, a gente ainda precisa colocar essa tag, mas ao mesmo tempo, quanto menos a gente precisar falar sobre isso, já vai ser um ganho, entendeu? Mas a gente vai continuar lá trazendo esses filmes e esperando que esses filmes apareçam, né, em competitivas internacionais aqui no Brasil, e tem acontecido. Nos últimos anos tem melhorado. Sim, que bom que ter esse papel de falar, de desbravar e aí, de fato, abrir essas portas e a gente começar a prestar mais atenção nisso também. Isso. E eu também estou fazendo agora, né, um outro movimento nesse sentido, que é uma coisa que eu não esperava fazer, mas que acabou se tornando uma demanda, que eu fui observando com o tempo, que é essa parte do mercado, né, das relações de produção, de coprodução, porque existe uma vontade imensa dos dois lados. Sim. De trabalhar junto, de pensar junto, de entender as dinâmicas, né, da cadeia de produção audiovisual dos africanos aqui no Brasil e vice-versa. Então, toda vez que eu trago, né, cineastas, aí eles ficam, Ana, mas a gente queria conhecer produtores. Aí eu falei, gente, mas eu não faço isso, eu não trabalho com isso. Eu sou diretora de festival, eu sou programadora, eu não entendo Sim. sabe? E aí não teve isso, eu tive que começar a entender. Porque é um ecossistema, né? E não adianta nada você ter só... Não que não adianta, mas é muito mais rico quando você pode conectar, né, esse produto final com toda a cadeia produtiva de construção e retroalimentação. E eu descobri isso no processo, né? Porque eu achava que eles só estavam felizes de exibir os filmes e falar com as pessoas, mas tem esse. Por isso que faz todo sentido também esse convite, né, para o mercado independente. Porque é sobre isso, e é independente, é totalmente independente. E essas redes, elas começaram a se formar muito espontaneamente. Então, o que a gente decidiu fazer foi criar um espaço para isso, né? Para que esses encontros espontâneos, eles comecem a não ser tão espontâneos assim, que a gente, né, cria esse espaço. Então, pelo segundo ano, a gente vai ter o que eu chamo de encontros do audiovisual Brasil-África. E o Antônio estava com a gente ano passado, né, como eu falei, conversando sobre os festivais. Esse ano a gente vai focar em design de audiência e distribuição, né? Pensar formas de colaboração, para pensar modelos possíveis de circulação de filmes brasileiros no continente africano e de filmes africanos no Brasil. Então, que é uma coisa que a gente não para pensar, né? Então, acho que é desafiar modelos, pensar outros modelos, entender que essa lógica do cinema comercial muitas vezes não faz sentido, principalmente no continente africano. Então... Não é o único viés, né? Não é o único caminho. Existem eu acho outros. que é legal até você trazer um pouquinho da mostra, porque nem todos, né, que estão escutando a gente, às vezes conhecem, e trazer como é que foi como que tá hoje a estrutura de vocês, né? Um pouquinho sobre como é a mostra e como que ela se conecta ou se diferencia de outros festivais, como Olhar, ou outros que você acompanha, porque acompanha bastante, né? Então conta um pouquinho pra gente. A Mostra de Cinemas Africanos tem esse nome porque eu não sou muito criativa. Eu sempre digo, gente, se vocês tiverem ideia de um nome, me fala. Mas enfim, Mostra de Cinemas Africanos. Essa ideia também de cinemas africanos como essas cinematografias possíveis, né, em um continente. A gente está falando de um continente de mais de 50 países, tem muita diversidade não só de linguagem, estética, mas também de modos de produção. Então, é difícil falar realmente de uma coisa singular, mas, ao mesmo tempo, é um continente que tem ali questões, traumas compartilhados, eu costumo dizer. Então, tem uma unidade também nessa coisa. Quando a gente fala África, tem uma unidade, né? Sem contar que, enfim, o fato de a gente saber que a África foi toda recortada pelos europeus, né? Então, tem uma coisa que dá unidade ao continente, de fato. Então, eu estou falando essa delonga toda porque tem a ver com aquela outra pergunta que você fez sobre se ainda precisa dizer que é africano e tal. Porque existe uma questão identitária forte que se reflete nos filmes. Então, a gente não tem como ignorar essa discussão, né? Mas, enfim, a gente... eu cofundei essa
essa mostra em 2018 com a Beatriz Leal Riesco, que é uma pesquisadora espanhola. Foi ela que me colocou nessa vida. Eu era somente uma produtora cultural em Salvador. Trabalhava com todo tipo de evento, música, dança, mas nunca fui produtora audiovisual. Mas eu sempre fui pesquisadora de cinema. Toda a minha formação acadêmica é em cinema. Então, quando eu cheguei no doutorado, eu queria pesquisar filmes africanos por conta do meu professor, Mohamed Bamba, um grande amigo. Ele faleceu esse ano, faz 10 anos que ele faleceu. E a gente se conheceu no meu mestrado. E ele que trouxe esses filmes para mim. Ele que trouxe os filmes africanos para minha vida. Ele é africano, né? Da Costa do Marfim, mas morava já no Brasil, já tinha um tempo, fez doutorado aqui, já se considerava brasileiro. E quando ele trouxe esses filmes para mim, eu fiquei muito impactada. Eu fiquei assim, nossa, por que eu não conhecia esses filmes? Eu sou tão cinéfila, eu sou tão teórica, eu sou tão pesquisadora. Cadê? Por que eu não conhecia esses filmes, né? E aí isso ficou na minha cabeça. Isso foi em 2012, 13, por aí. E aí eu comecei a ficar fascinada com esses filmes, mas eu me formei no mestrado em 2012, daí dei um tempo com a academia, estava trabalhando no mercado de produção e tal. E aí, quando eu voltei para o doutorado, foi logo depois da morte de Bamba, né? Me afetou muito essa morte dele, porque foi muito prematura e era uma pessoa que... Assim, não que eu diga que existem mortes justas, mas existem mortes que são muito injustas, não é que você fica assim, gente, mas essa pessoa faz tantas coisas, sabe? Tá ali tão... E ela pega e morre. E eu fiquei muito abalada. Nossa. Então, meu doutorado... Ele vivia me pressionando, vai fazer seu doutorado, menina, não sei o quê. Aí eu, ai, Bamba, não, porque eu tô muito ocupada. E aí, depois que ele faleceu, me veio a culpa, né? Eu pensei, gente, não, eu devo isso a Bamba, eu vou fazer. E aí, a minha pesquisa do doutorado já foi sobre cinema africano. Antes eu estudava questões relacionadas à narrativa, autoral, tentava pensar a autoria a partir de uma perspectiva narrativa e não da figura do autor. Eu estava tentando fazer isso. E aí, quando eu conheci o cinema africano, tudo mudou. Então, resumindo, eu comecei a assistir muitos filmes africanos por conta do doutorado, por conta da Beatriz, que já era essa curadora que circulava nos festivais internacionais. Ela que me deu esse escopo, ela que começou a me dar os links para assistir filme. Eu não sabia nada disso. Vou pedir o screen, né? Eu falei, gente, o quê? Eu nunca fui desse mundo. E aí ela me colocou nesse mundo, eu fiquei fascinada. E aí, em 2018, eu fui para o New York African Film Festival, que é um dos maiores do mundo, né, de festival de cinema africano. Conheci a Marren Bonetti, que é a diretora desse festival, que foi super generosa com a minha mera ideia de fazer alguma coisa parecida aqui no Brasil. E ela pegou na minha mão e falou, vamos fazer, conseguiu os filmes. Fizemos uma primeira mostra com R$0. Nossa. Mas com muita colaboração, muita vontade, até dos próprios cineastas que colaram com a gente, deram os filmes. E aí, porque eu me toquei, né? Como eu sou produtora, eu falei, nossa... Realmente, a gente não tem um evento aqui no Brasil que seja dedicado exclusivamente a filmes africanos contemporâneos. A gente tem mostras de grandes cineastas, né? Os Mansa Mane, Mambeti, Mediondo. Até hoje a gente tem essas mostras retrospectivas, mas que davam um pouco essa ideia de que tudo era sempre retrospectivo, sabe? Que não tinha nada acontecendo agora. Interessante a tua fala, né? A importância de colocar o lugar de estamos existindo e movimentando isso agora, o fluxo. E, assim, filmes que são exibidos nos grandes festivais aí, que todo mundo vai, sabe? Berlinale, Cannes, TIFF, em todos esses. E aí eu falei, ué, gente. E aí eu falei, nossa, vamos trazer esses filmes. Então, desde então, a gente fez essa primeira edição em Salvador, porque a minha casa era mais fácil. Tinha já as pessoas que trabalhavam comigo, colaram. Daí a gente foi logo depois para Porto Alegre. A gente tinha uma parceria lá, uma grande amiga minha, Gabriela Almeida, trabalhava lá, e aí conhecia o pessoal da Cinemateca, que é aquele lugar lindo, perfeito. E aí a gente conseguiu levar os filmes para lá também. E aí depois disso o Sesc São Paulo nos notou. Aí tudo mudou. Tudo mudou, porque aí
finalmente a gente tinha um Conseguiu um apoio. orçamento, tinha uma robustez mesmo, sabe? A gente começou a publicar esses catálogos, a convidar as pessoas. Gente, o catálogo é lindo, já tá na nossa decoração aqui. A gente publica um desse todo ano, é o maior orgulho que a gente tem, porque parte do que a gente faz na mostra é construir conhecimento sobre os filmes africanos, né? Eu acho que isso também vem do meu lado pesquisadora. Eu acho que não existe curadoria sem pesquisa, não faz muito sentido para mim. Então, tem a ver também com... assim, tudo que eu faço hoje, eu acho que tem a ver com esse meu lado de pesquisa, sabe? Então, o catálogo, ele reflete isso. Então, a gente tem artigos acadêmicos, a gente tem... Não é só a coisa dos filmes. A gente tem entrevista, a gente tem... Tudo, assim, muita coisa, muito conteúdo mesmo. A gente tem tradução de artigos importantes. Na mostra em si também tem essa característica? Como que é, assim... A programação, né? a programação. A gente sempre fala que não é só sobre exibir filmes, né? A gente exibe os filmes e aí a gente tem que trazer um monte de coisa junto com a exibição desses filmes. Que é, primeiro, essa coisa do lugar da conversa com o diretor, que é sempre muito... É muito estimulante, né? Eu sempre digo que o diretor sempre defende o filme. Então, muitas vezes, eu programo filmes que eu acho que são importantes. São filmes que eu nem gosto, mas que são filmes importantes, sabe? Para discutir, para colocar em perspectiva ali junto com o público, para trazer o diretor para conversar. E, às vezes, o filme cresce em mim. Depois dessa interação. Então, eu aposto muito nisso. A gente investe muito dinheiro para poder trazer esses realizadores e realizadoras do continente para cá. A gente sempre... a gente nunca coloca um tema na curadoria. A gente nunca faz isso. Porque os filmes, eles acabam trazendo esse tema ou esse link entre eles naturalmente. Isso vai aparecendo. E aí a gente não coloca tema nem nada. Então, quando a gente escolhe os filmes, que a gente coloca tudo ali, fica... Aí começa a pensar, né, nos links. E a partir disso, a gente programa as atividades paralelas, que a gente chama, né? Que são as mesas redondas, os painéis, as pessoas que a gente vai convidar. A gente dá sempre um curso de cinemas africanos com um tema que é voltado para alguma coisa da curadoria, algum ponto, algum elemento da curadoria. E a gente também tem uma oficina de crítica, porque a crítica de cinema para os filmes, assim, eu acho que de uma forma geral é super importante, mas para os filmes africanos é fundamental. Porque são filmes que já não aparecem muito, né? Então, quando a gente exibe eles, eu acho que é muito importante a gente ter aquele arquivo. Porque fica parecendo que se o filme não tiver uma crítica, uma resenha que seja num blog de alguém jovem que está começando, fica parecendo que o filme nunca foi exibido, né? Mais uma vez, tendo que... visibilidade e tudo mais. Então, a gente sempre faz essa oficina. A gente tem uma revista digital que chama Revista Crítica de Cinemas Africanos. Isso é muito legal. Que a gente publica... Já quero essa ideia aqui. Olha aí, ó. Um vai pescando do outro. Se você quer um podcast, eu já gostei da ideia. Vamos trocar aqui, Ana. É isso. É sobre isso, né? Fazer essas conexões. E aí é isso. A gente tenta criar um arquivo, porque... A gente nunca teve, assim, um grandíssimo orçamento, sabe? A gente nunca teve... Eu fico olhando os negócios de vocês e fico, nossa, quantos patrocinadores, sabe? Eu sou muita... É muita informação, né? A gente nunca teve essa quantidade de informação. Porque eu também sou só eu, basicamente, assim, nessa coisa de captação e tal, não sei o quê. Mas a quantidade de coisas que a gente faz com o nosso orçamento pequenininho é realmente impressionante, sabe? Sem falsa modéstia, assim. É muito impressionante. Então, quando a gente traz essa galera toda pra cá, quando a gente exibe filmes que, às vezes, nunca mais vão ser exibidos, sabe? Que nenhum outro grande festival exibiu. É muito maravilhoso, sabe? Então, ao longo desses, acho que 8 anos a gente está fazendo agora, a gente já exibiu, assim, centenas de filmes africanos. A gente já conseguiu articular algumas vezes, assim, de distribuição, de alguns poucos, claro, porque é difícil, né? Distribuição de filme estrangeiro em geral. Mas a gente tem feito articulações de aproximação mesmo, sabe? De pensar
os filmes africanos como parte do calendário de festivais, como filmes de qualidade, isso é importante também, né? São filmes que não são só filmes autorais, filme de arte, não, tem filme de gênero, tem comédia romântica, tem tudo. Então a gente tem esse cuidado de trazer esses filmes os mais diversos possíveis, né? E sempre com uma curadoria conjunta, nunca sou só eu que faço. Eu sempre convido uma pessoa africana para fazer comigo todos os anos. Isso é um ponto meio... Esse ano, inclusive, quem tá com a gente é a Jaqueline, da Berlinale. Olha que legal. A bichinha, ela disse que vocês tinham convidado ela para vir para cá. Ela falou, Ana, e agora? Aí eu falei... Porque não, e aí depois eu entendi, né? Porque, inclusive, é a mesa que eu vou mediar. E ela estaria nessa mesa. Eu até liguei pra ela ontem e falei isso. Aí eu falei, mulher, olha isso. E ela disse que ela não ia conseguir vir 2 vezes, né? Assim, tão próximas. E eu chamei ela pra fazer a curadoria comigo. Ela é uma amiga já tem um tempo. E eu encontro com ela nesses festivais todos por aí. E aí ela tava muito feliz de vir pela primeira vez pra mostra. Aí eu falei, não, eu vou conversar com eles, eu vou... Mas é isso, assim, é a ideia de puxar uma pessoa que tem essa experiência de curadoria, de programação, e é uma pessoa africana, uma pessoa que está envolvida nos festivais de cinemas africanos e com filmes africanos em outros festivais. Sim. Ela é programadora, né? Ela é da comissão de seleção, comitê de seleção da Berlinale. Então, tudo isso também é estratégico para a gente colocar mesmo os filmes africanos em um lugar de destaque dentro do calendário de festivais de cinema aqui no Brasil. Muito legal. É curioso porque outras entrevistas que a gente já fez aqui hoje citaram de diferentes formas sobre os encontros desses eventos, de mostras e festivais, como cada um de diferente forma já está pensando no futuro. Tá usando a plataforma já aqui para pensar no futuro, fazer conexão. Claro. E foi exatamente o que você disse sobre... Eu não estava acostumada, achei que era só fazer a amostra e foi, de certa forma, obrigada a começar a fazer esses contatos, né? Porque... E aí você é a terceira pessoa que fala... É uma provocação isso, muito legal que né? o evento de mercado está trazendo, assim, né? Do quanto esses encontros, eles... quem está participando... já tá pensando lá na frente, já tá vendo de outras formas. Não tá vindo, entre aspas, só para falar, tá vindo para já planejar a próxima, né? Sim, eu tava até conversando isso com o Romeu, o Molissa, né, que é o produtor e é meu parceiro, já tem 3 anos que a gente trabalha junto, e ele tá aqui também no mercado, e a gente vai ter uma conversa. E a gente estava falando sobre isso hoje no café da manhã. Porque a gente estava pensando assim, nossa, a gente está num evento de mercado... assim, que é do cinema independente, mas obviamente, né, brasileiro, cinema brasileiro ali muito no centro, obviamente. E aí a gente estava pensando, poxa, a gente faz tanto esforço para poder pensar essas conexões entre Brasil e África. A gente está num lugar que é chave para isso. E aí a gente ficou passando, assim, o nome das pessoas que estavam no mercado. O que a gente pode falar com essa pessoa? O que a gente pode falar com essa pessoa? Exato. Sabe? Sempre do nosso ponto de vista, que é o que é possível em termos de lidar com filmes estrangeiros. Porque, no fim das contas... os filmes africanos são filmes estrangeiros, então não interessa ser só a vontade de fazer, que todo mundo tem, mas assim, eu sempre trago eles pra terra, né? Gente, o filme de vocês é filme estrangeiro. Então tem toda uma questão, sabe, logística de tributos e burocrática que a gente precisa levar em conta. E aí a gente ficou pensando assim, mas será que essa pessoa que tem essa plataforma, que tem essa organização, como é que a gente pode pensar caminhos, né? E eu acho que o nosso grande desafio dentro da mostra tem sido pensar outras formas possíveis dessas conexões, sabe? Porque a gente está muito acostumado com determinados modelos. Sim. Não, isso eu tô falando super assim, não aprendi isso outro dia. Não parece. Eu falando assim. Plena. A gente tá acreditando. Porque eu tô... É isso, eu não tive como escapar. Eu tô tendo que aprender essas coisas. E aí eu fico sempre dizendo pra eles, olha, a gente precisa pensar outros modelos, porque eles existem. Mas a gente tá tão focado ali, não, a gente tem que estrear nosso filme na Berlinale. A gente tem que conseguir distribuição comercial na França. E aí eles vêm com essa ideia pra cá de distribuição comercial, que eu fico desesperada. Eu falo, gente, para com isso, sabe?
para com isso. Não tô dizendo que é impossível, mas assim, não é assim que vocês vão fazer dinheiro, não é assim que os filmes de vocês vão ser vistos, sabe? Tem outras formas de se fazer isso. Sim. Então, a gente está muito focado esse ano e a gente pensou, assim, um line-up de pessoas, tanto daqui do Brasil como da África, que tá muito legal. Quando eu abri, assim, que eu vi, quando todo mundo começou a confirmar, falei, nossa, vai ser massa isso aqui, sabe? Vai ser uma coisa realmente dessa vontade de pensar outros caminhos, porque realmente eles existem e as pessoas estão muito afim de fazer. Então, tá em espaços como esse aqui, pra gente é muito estratégico, sabe? Até para que as pessoas saibam, nossa, gente que nunca nem pensou em fazer nada com a África. E de repente começa a pensar, nossa, olha só, mas tinha eu tava em Cannes agora e aí tinha um filme africano que ganhou menção especial do júri, e aí já fica um pouco mais ligado, sabe? Então, a gente quer continuar pautando isso, e tá nesses espaços pra gente é muito importante. Legal. E pra eles também, né? Sim. Você comentou algo sobre curadoria, né? E foi um momento rápido que você comentou que muitas vezes nem é um filme que você gosta, mas ele tem uma importância. Eu acho que é legal falar um pouco desse lugar da curadoria em festivais, o quão é esse cuidado que se tem que ter com propostas que se coloca na mesa, e que para você, que critérios são esses que precisam navegar, de certa forma, nesse universo? Pra mim, assim, eu assisto centenas de filmes africanos por ano, né? Centenas e centenas. Então, assim, eu sempre me coloco num lugar um pouco privilegiado, digamos assim, do conhecimento, dessa quantidade de narrativas que estão sendo produzidas ali. Muitas delas que não chegam nesses espaços de consagração, né? Sim. Dos grandes festivais. Eu tô sempre nesse lugar de pensar assim, nossa, eu posso ir pelo caminho mais fácil, que é pegar esses grandes, né, os grandes filmes que foram selecionados nos grandes festivais, ou seja, que já tem o selo Europa de qualidade, né? Eu posso fazer isso, que é um caminho mais fácil mesmo, até preguiçoso, eu diria. Porque curadoria é pesquisa, você tem que pesquisar, você tem que assistir, não tem jeito. E aí, assim, a outra coisa que eu posso fazer é pegar esses filmes que não foram para lugar nenhum, sabe? Filmes que eu conheço porque eu já conheço aquela produtora, eu já conheço aqueles cineastas, eu já tenho essas conexões, os filmes começam a chegar para mim, sendo que eu não preciso mais tanto ficar pedindo os links, as pessoas já começam a mandar. Isso é também um reflexo do tempo do trabalho, né? Da confiança. Tá no mapa já, né? Já tá no sabe. mapa, isso. Já sabe que aquele festival... enfim, exibe os filmes, paga os FIIs, que é importante também. Então, a gente tem criado isso. Para mim, tem sido uma mescla das duas coisas, sabe? Porque eu não posso ignorar também os filmes que foram exibidos nos grandes festivais. Imagina, porque a maioria deles é bem bom. Alguns não são bons, sabe? Mas aí eu fico pensando assim, nossa, mas... Quando um filme que não é tão bom foi selecionado numa Berlinale da vida, eu acho que isso também precisa ser colocado em perspectiva, sabe? Então, se eu trago um filme que foi selecionado na Berlinale 2025 e pego um filme, como vai acontecer, né? Eu vou trazer um filme que é um filme sul-africano, chamado Hot is a Muscle, que estava na Berlinale esse ano. Eu vou trazer porque o filme é muito bonito, porque o diretor já é uma pessoa com quem eu tenho uma relação já de muitos anos. Então, para mim, é até bonito, sabe? Ver ele crescendo, assim, indo para outros espaços. E vou pegar um filme de uma cineasta nigeriana, Emma Edosio, que vai ser a estreia... acho que mundial. Não posso falar qual é a estreia mundial. Mas vai ser, assim, sabe? A segunda exibição do filme... E é uma cineasta que nunca esteve nesses espaços, nunca esteve nesses grandes festivais. Mas é uma cineasta que eu já exibi todos os filmes dela, porque ela é maravilhosa. Mas ela não tá nesses espaços. Ela não tem um agente de vendas, ela não tem um mega produtor que circula nos mercados, no marché lá de Cannes. Ela não tem. Mas eu tenho esse conhecimento da obra dela. Então eu vou trazer esse filme, sabe? E aí, às vezes, também não é... Pra mim, não é só sobre a qualidade do filme. A qualidade do filme é importante, óbvio,
Mas pra mim não é só. E o meu gosto pessoal não conta pra nada. Ninguém sabe os filmes que eu gosto. Eu sempre brinco com isso. Ninguém nunca sabe. Minha equipe fica brincando comigo. Será que esse filme você gosta, Ana? Então eles começam a ficar assim, será? Eu acho que esse filme aqui a Ana gosta. Porque eu não falo, entendeu? Justamente pra brincar com isso. Assim, ninguém sabe. Sim. Nem os cineastas sabem. Porque eu acho que não... E é um exercício também de manter um pouco essa distância, né? Porque eu acho que o lugar da curadoria é muito estratégico. Ele quer dizer algumas coisas. Sim. Quando você junta aquela coleção de filmes e você coloca ela ali, programada daquela forma, você tá dizendo alguma coisa sobre esses filmes. Então, eu tomo muito cuidado. E aí vem a coisa da pesquisadora também, né? Tudo pra mim eu tento fazer perguntas o tempo todo. Eu coloco as coisas em perspectiva o tempo todo. Então, assim, o que eu vou assistir em casa, porque eu gosto, às vezes não tem nada a ver com aquilo ali. Eu amo Nollywood, por exemplo. Que a indústria de audiovisual da Nigéria, né? Que é conhecida como Nollywood. Que, assim, Nollywood mesmo raiz... É só filme ruimzão, assim, sabe? Eu amo. Eu assisto em casa, que é quando eu quero ficar feliz. O filme, sabe? Eu amo esses filmes e ninguém sabe. Agora todo mundo vai saber. Agora... Mas, você viu primeiro no podcast do Olhar de Cinema. Revelamos um segredo. Revelando meu segredo. Mas é isso, eu acho que tem um... Eu não... Acho que eu nem me sinto muito qualificada, assim, para poder pensar na questão da curadoria de uma forma geral, num evento como esse, por exemplo, aqui, sabe? Porque eu penso muito... Eu digo que eu sou curadora de filmes africanos, sabe? Se você me chamar pra fazer curadoria de outra coisa, eu vou ficar um pouco assim, será que eu consigo? Mas eu sou curadora de filmes africanos, porque meu olhar tá sempre voltado para esses filmes. Eu tô sempre tentando entender a articulação entre eles, entender a articulação deles com o momento deles de produção, novas estéticas, novos modelos mesmo de financiamento. Tudo isso é parte da minha vida mesmo profissional, sabe? É muito legal ver quantos componentes, né, e que não estão só no que imprime na tela, mas, né, nos recados por trás, nas construções desses projetos, né, nessas pessoas que estão ali por trás e nos espaços que elas precisam ocupar. Então, muitas variáveis. Muitas camadas. E como é que tá o cinema africano hoje, a produção? Você acabou de dizer que são vários territórios, são vários momentos, mas o que você consegue resumir pra gente, assim? Resumir, vou tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Qual que é o momento? A gente tem algumas indústrias lá, de fato, né? A gente tem a Nigéria, como eu falei, que é uma indústria de grandes produções que se paga. Ela se paga, ela movimenta a economia, as pessoas consomem muito filme na Nigéria. Isso que eu ia perguntar. Nossa, a Nigéria é no cinema, inclusive? Sim, no cinema. No YouTube, essas coisas também, mas assim, vão pro cinema, assistem os filmes e... A Nigéria é um fenômeno, tá? A Nigéria é o amor da minha vida no continente africano, é meu amor. Porque eu acho que é um país, assim, muito interessante, é um lugar deslumbrante. E eles são muito apaixonados por eles mesmos, sabe? Muito. Eles se amam. Então, eles consomem muito a produção deles. Não é só do cinema, a literatura, a música nigeriana, ela é um boom no continente inteiro, sabe? Então, eles têm uma força, assim, da coisa do popular massivo, que é maravilhosa. E que todo o resto do continente tem inveja, porque não consegue essa aproximação com o público, sabe? Mas a Nigéria, ela tem uma coisa interessante que é com esse modelo econômico mesmo, eles conseguem se sustentar, mas ao mesmo tempo eles não... É um cinema que não tá nos festivais, não é um cinema, sabe? É outra onda. Mas, obviamente, tem cineastas nigerianos, que é o que por sinal, a minha pesquisa de agora no pós-doc, que é sobre uma nova geração de cineastas nigerianos. E aí eu tô falando de 2010 para cá. Uma novíssima geração que está pensando no cinema mais de arte, um cinema mais autoral, está mais preocupado com esses espaços de consagração e que tem um elemento que eu considero de distinção, que é a direção de fotografia, sabe? Você vê
que a direção de fotografia ela é pensada. Olha que sabe? interessante isso. Né? É bem específico, mas a minha pesquisa é justamente sobre isso, porque eu comecei a observar assistindo esses filmes. Não é tanto a história que é diferente dos outros filmes nigerianos. Os enredos são parecidos, mas a direção de fotografia é uma coisa assim, você vê na sua cara que não é não são os filmões de Nollywood, sabe? Então, tem esse movimento que está chegando em outros espaços. Eu acho que o oeste africano, ali na Nigéria, Senegal principalmente, Senegal é um dos poucos países que tem investimento do governo. Eles têm a Ancine deles de lá, chama FOPICA. A FOPICA tem enfim, um esquema, né, de financiamento que não é assim incrível, mas que eles podem abrir a boca e dizer que eles têm financiamento do governo. Isso é maravilhoso. E tudo que eles fazem lá tem o dedo da FOPICA, então eles já são mais parecidos com a gente nesse sentido, né, de entender um pouco a política pública como parte desse mecanismo. Hein? E isso de sequer conseguir fazer filmes, né? É um país que tem muitos festivais de cinema, então isso também é maravilhoso. Porque eles começam a criar esses espaços e começam a criar públicos mesmo ali. Então, as pessoas senegalesas, elas têm uma relação muito forte também com o cinema do Senegal. E eles constroem muitos espaços de exibição. O Quênia também tem. Quênia e Nairobi também tem fomento do governo. E a África do Sul, obviamente, que, digamos assim, que a gente fica brincando que é a indústria mais séria, né, assim, do continente africano, porque aí eles também têm lá a Ancine deles, que é o NFVF, National Film Foundation, uma coisa assim, e o NFVF realmente tem, assim, mais parecido até com a Ancine, sabe? Interessante. Tem todos os mecanismos de financiamento, eles estão sempre presentes em todos os eventos, em todos os mercados internacionais. Eles realmente, claro, tem vários problemas, como sempre, mas eles têm um mecanismo de fomento que viabiliza muito a produção. Então, eles têm muitas organizações produtoras, né? Produtoras de cinema lá. E é um cinema que está sempre produzindo muita coisa, tanta coisa para televisão também. A televisão é muito forte no continente inteiro, muito mais forte que o cinema. Mas, enfim, resumir é difícil, né? O norte, a gente sabe que o norte é muito mais próximo da Europa, não só geograficamente, como em termos de lógica, em termos de lógica de produção, em termos de como conseguir financiamento. É toda uma polêmica, mas o Marrocos é um país de destaque, porque eles também têm umas fontes de financiamento próprias, eles também têm importantes festivais. O que mais que eu posso dizer? É muita coisa. Muita coisa, Nossa, pois é. É um universo. É muita coisa. Por muito isso incrível. que a importância de falar De falar sobre. exatamente, porque eu confesso a minha ignorância, estou aqui aprendendo bastante, porque justamente não se fala sobre o assunto, né? Então, quanto mais a gente trouxer, fala, pô, é verdade. Aí você começa a ver num festival, aí o próprio meio começa a se cobrar, pô, você não tá colocando? Porque você tá vendo o que tá acontecendo? Né? Uma coisa puxa a outra, é muito essa provocação, né? Exatamente. Eu faço isso o tempo todo, mas é porque isso pra mim já é natural, sabe? Esse universo... É porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que eu vou resumir isso? Mas aí se você puxa sabe? Se você puxa vai surgindo. Uma questão, um aspecto específico, ou um país específico, aí a gente acaba entrando mais, porque realmente tem muito assunto. Com certeza. Vai Tem ter que vir muito de assunto. novo pra gente falar mais. Vai ter que fazer uma temporada. Sim, mas eu queria te agradecer muito, né, por ter topado. Imagina, em nome do que festival, agradeço. de agradecer por estar aqui com a gente, fazendo esse papel incrível, né? Tá tendo oficina também, né? Dica. Tá tendo oficina de... Você tá dando alguma oficina também aqui no festival? Não. Você veio pras mesas? Eu fui pras mesas, Sim. Foi pras mesas. Então vai ser muito legal. Pra quem ainda tá por aqui, vai ter programação. Aproveitem. E é isso. Em nome do festival, muito obrigada pelo teu carinho com a gente, por você estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, Ana, gente. obrigado A conversa por tudo foi ótima. que você compartilhou com a gente, que a gente se encontre nessas viagens, nesses Sim, deslocamentos sim. seus aí também.
Obrigada, gente. É isso, gente. Não deixem de acompanhar nossas redes, seguir o festival, baixar o aplicativo e curtir a programação e todos os outros episódios. A gente se vê em breve.